Alô, Rio Festival, aqui Pedro dos Improváveis e vamos dar um tempo para chegar todo mundo e enquanto isso eu vou falando um pouco aqui. Tem sido uma experiência muito boa fazer este Conexões Improváveis, que são conteúdos sobre teatro de improviso. E então o nosso grupo dos Improváveis faz isso na vida. Nós somos improvisadores profissionais. Então, deixa só mexer aqui um pouco. Ok. 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 Então, esta semana que se aproxima, nós vamos ter talvez um dos conteúdos mais bem conseguidos, mais interessantes para qualquer pessoa, seja ator, não ator, seja perceba de improviso ou não. É um conteúdo muito interessante porque gravámos uma cena totalmente improvisada e depois, nos episódios seguintes, portanto, a cena tem cerca de 6 minutos, 5 minutos e meio. Portanto, vamos ter uma pílula, um episódio em que vamos mostrar a cena toda. E depois, nos episódios seguintes, vamos ter... Oi, a gente chegando. Então, vamos ter um episódio com toda a cena de improviso que fizemos e depois vamos ter vários episódios em que vamos estudar essa mesma cena, o que é que ia na cabeça dos improvisadores e os pequenos detalhes técnicos de escolhas que nós fazemos enquanto estamos a criar no momento uma cena de teatro improvisada. Tem mais gente chegando, ainda bem, temos que dar sempre um tempinho. Então, hoje vai ser um dia especial, porque vamos ter improviso a solo. E tem muitos improvisadores que fazem teatro de improviso em solo, tal como existem peças de teatro que são monólogos. E então é um passo comum, a dada altura, haver improvisadores que se aventuram a improvisar sozinhos. E hoje vai ser o meu desafio, vai ser criar uma história improvisada para vocês. Eu vou precisar de sugestões, portanto, podem ir escrevendo o que quiserem, pode ser frases, objetos, palavras, que vão ser uma inspiração. E a temática para hoje é cidades e mundos. E então vai ser uma pequena homenagem a um grande improvisador mundial chamado Omar Galvão. O Omar fazia e ainda faz um solo de improviso em que, a partir das sugestões escritas pelo público, ele criava um universo. Pensava num mundo diferente do nosso, que tinha regras diferentes e nesse mundo encontrava uma determinada história. Portanto, peço que escrevam o que quiserem e tudo vai ser uma boa ajuda e dentro de segundos vou começar a improvisar. Eu vou brincar aqui um bocadinho porque isto pode ser útil até para o improviso. Tem assim muitos efeitos especiais que podem ser úteis. Ok. Isto é muito engraçado. A tecnologia. Ok. Ora bem, então vou começar. Preciso que vocês escrevam coisas. Vou fazer aqui um teste. Ok. Tá funcionando. Por isso, a primeira sugestão que aparecer é, alegria na sinceridade. Muito bem. Então, eu vou contar a história de um mundo chamado
Um mundo chamado Sin-A. Então, nesse mundo Sin-A, as pessoas não tinham filtro. As pessoas conseguiam dizer aquilo que lhes ia no coração. Portanto, um amor era um amor improvável que saía de toda a gente. E então isso fazia com que não houvesse barreiras às pessoas de dizerem o que sentem umas pelas outras. Por exemplo, não havia jogo escondido, não havia hipocrisia. E então, as pessoas sabiam reconhecer, como estavam sempre a dizer umas às outras, aquilo que sentiam, aquilo que gostavam. Por exemplo, alguém podia gostar das sardas de outra pessoa, quando se encontravam na rua, diriam: Oi, gosto muito das tuas sardas. E então, tinha uma assembleia municipal de pessoas que procuravam aquilo que era bonito na sua sociedade. Em Sina, a beleza era valorizada. E o mote deles, a grande frase, eles diziam: se não der certo, a gente tenta de novo. E de novo. E se não der certo, a gente fica junto. Errado mesmo. Era um mundo muito, muito, muito positivo. Siná. Diziam que a amizade não se explicava, a amizade não se forçava, a confiança não se obrigava e o sentimento não se controlava. Era absolutamente incrível. Um dia, chegou uma pessoa vinda de fora, a Siná. Alguém vindo de muito longe. Essa pessoa chamava-se Aníbal. Aníbal chegou a Siná. Siná tinha um arco grande assim, amarelo e cor-de-rosa. Era a porta da cidade. Aníbal entrou, olhou à volta e viu. Toda a gente estava sorrindo. Todo mundo estava sorrindo. E então, duas mulheres e dois homens aproximaram-se de Aníbal e disseram: Olá, que olhos bonitos que o senhor tem. Aníbal estava desconfiado. O que é que estas pessoas iriam pedir-lhe? Se estavam a elogiá-lo é porque quereriam alguma coisa. Decidiu baixar os olhos para o chão e seguiu em frente. E então, enquanto caminhava, sentia que havia pessoas a olhar para ele, que havia pessoas que lhe diziam coisas bonitas. Que passo apressado o seu! Bom dia! Aníbal continuava. E então, a dada altura, Aníbal viu que estava todo mundo estava dando as mãos, as pessoas riam umas para as outras. Aníbal estava espantado. As portas das casas estavam todas abertas. Não havia fechaduras. Havia pessoas que saíam de uma casa, entravam noutra e depois saíam e entravam noutra. Aníbal ficou confuso. Decidiu espreitar para dentro de uma casa. Havia comida feita. Alguém entrou logo e entrou também na casa e pegou comida e comeu e disse o quão deliciosa estava. Aníbal pegou, comeu e ninguém lhe cobrou nada. Ninguém. Aníbal disse: eu quero este mundo. E assim que disse isso, entrou alguém e lhe deu um abraço. Aníbal estava a ser abraçado de lado por um homem desconhecido, um homem da idade dele. Aníbal decidiu que queria viver nesta cidade. E então haveria de haver alguém que mandasse. Aníbal foi procurar o líder da cidade. Então dirigiu-se ao maior prédio de todos, um prédio amarelo e cor-de-rosa, e não havia guardas na entrada do prédio.
Aníbal entrou e à entrada havia uma sala enorme. E nessa sala havia joias, uma mesa cheia de ouro, barras de ouro assim empilhadas umas nas outras. Aníbal estava numa sala cheia de riquezas. E então ele sentiu até uma angústia de estar a ver tanta riqueza. Ele nunca tinha visto isto e estava ali, à mão, era só pegar. E havia pessoas que entravam e pegavam barras de ouro e saíam. E então Aníbal travou uma delas. Oi, desculpe, mas este ouro a quem pertence? E uma senhora disse, pertence a nós, a todos nós, à cidade. E qualquer pessoa pode entrar e levar? Sim, quando precisamos, se alguém precisar, é porque precisa, portanto, e se isto é de todos, vai levar. Mas atenção, às vezes também, quando temos a mais, vimos trazer. Vimos depositar o ouro aqui. E quem precisar pode levar. Aníbal nem queria acreditar. Ele pensou, esta sociedade tem um presidente honesto e democrático, certamente. E olhou para as joias e uma delas tinha uma cruz dourada e diamantes. Era um colar lindo. E ele pensou. Cruzou-lhe um pensamento. Roubo. Era só pegar. Era só pegar. Era só pegar. Uma barra daquelas daria para ficar rico. Ele decidiu. Eu vou só pegar e colocar este colar. E o colar tinha uma cruz enorme aqui. Uma cruz cheia de diamantes. E Aníbal olhou para o lado e tinha uma pulseira assim, com um diamante enorme como ele nunca antes tinha visto. E ele, só para experimentar, não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum, pensou ele. É só para experimentar, eu nunca usei uma coleira, eu nunca vi tantas joias. E então colocou. E então Aníbal estava ficando inebriado. E as pessoas passavam por ele, entravam, pegavam, traziam. Aníbal decidiu esconder a pulseira. E naquele momento a cruz que ele tinha ao pescoço quase que deu assim uma força sobrenatural. E Aníbal sentiu vergonha. Tirou a pulseira, devolveu, tirou o colar, atirou para longe e sentiu vergonha. Já não tinha graça. Aníbal, então, sentiu que não era digno de uma sociedade destas. E quando deu meia volta para sair, uma mão tocou-lhe no ombro. Ele virou-se. Era uma mulher, assim, loira, uns olhos enormes, azuis. Parecia saída de um disco voador, parecia quase extraterrestre. Era assim, pálida, mas tinha um sorriso apaziguador. Aníbal esperou e ela não fez nada, não lhe disse nada, tocou-lhe apenas. E ele foi tocado assim na testa e começou a chorar e sentiu frio, sentiu o seu corpo a ficar muito frio. E parecia que ia morrer naquele momento. E depois começou a sentir mãos, dedos a tocar-lhe em todo o lado. E quando abriu os olhos, a mulher já não estava lá. Ele sentiu-se tão nu, sentiu uma nudez nele.
E aquelas mãos todas, e quando abriu, olhou à volta e tinha a população toda a abraçá-lo. E agora ele percebeu o valor que isso tinha. Ele percebeu. Agora ele sentia-se um deles. E então, ele foi carregado em ombros por toda a gente e levaram-no para uma pequena casa que ficava numa ponta da cidade e foi pousado. E o que ele disse foi: o final de semana deveria levar uma multa por excesso de velocidade. E sentiu um frio intenso. E depois ele disse: todas as pessoas do mundo sorriem no mesmo idioma. E ele tinha... No mundo de onde ele vinha, era ele que mandava. Ele punha leis em tudo. Toda a gente tem que... Ele punha leis e mais leis e mais leis. E então já estava pensando que devia haver um esquema de cada barra de ouro que a pessoa levasse para o grande edifício, podia trazer uma, mas ficava em crédito, mas depois quando devolvesse teria que devolver esse montante e mais um pouco, tal como era nos bancos do país de onde ele vinha. E Aníbal continuava a sentir-se fora daquele mundo. Ele não conseguia sair à rua e sorrir para ninguém. Ele não conseguia sorrir para um homem que ele achasse que era mais bonito do que ele, porque o próprio Aníbal não era muito bonito. E isso não tem como conseguir. Ele procurou lojas das melhores marcas, da melhor roupa. Não havia. Toda a roupa era feita pelas pessoas da cidade. Ninguém era mais bonito do que ninguém a nível de roupa. Aníbal quis um carro, quis um automóvel. Não havia. Todo mundo andava a pé ou de bicicleta. E as bicicletas eram deixadas assim, na rua. E quem quisesse pegava e levava. Ele viu um cartaz que dizia: é preciso ser leve como um pássaro e não como uma pluma. Aníbal não percebeu. Leve como um pássaro e não como uma pluma. Se calhar era esse o problema. Aníbal queria ser leve como uma pluma e bastava se calhar aceitar aquilo que ele era. E então Aníbal correu dali para fora e quando chegou à entrada da cidade viu um exército. Era um exército enorme e ele reconhecia aquelas cores daquelas fardas vermelhas. Eram do seu país. E ele, ao abrir o seu elmo, vê um nada, vê um vazio completo. Sentiu-se horrível. Ele estava pesado, como se tivesse comido muito. E naquele momento ele tinha vontade de vomitar, porque aquela gente tinha seguido Aníbal. Aquele exército tinha enviado Aníbal para descobrir aquela cidade. E ele começou a ouvir. Os cavalos aproximavam-se. Aníbal correu para dentro, gritou: vamos ser atacados! E as pessoas viraram-se para Aníbal, sorriram e disseram: que voz forte que você tem! Aquela gente claramente não estava pronta para combater. A cidade ia ser invadida e pouco havia a fazer. Aníbal, então, ganhou forças e tentou fechar os portões enormes. Ele gritou: ajudem-me! Vamos ser atacados! E as pessoas gostavam de vê-lo e diziam: que bela voz que você tem, Aníbal! E ele: isto é uma loucura! Isto é a melhor sociedade que eu alguma vez vi, mas esta gente, eles não estão preparados para o mal.
Então tentou fechar as portas e entraram os primeiros cavaleiros. Um cavalo vermelho tinha um homem com uma enorme armadura vermelha de sangue. O homem parou no centro da cidade. Os seus olhos eram vermelhos também. Puxou uma espada. E a população, olhando para aquele homem, para aquele cavalo, começou a bater palmas. Que belo cavalo! Que cor tão bonita! Olhos vermelhos! Uau, que belo! E Aníbal pensava, isto é maluco, isto parece o Império Romano. O Império Romano, e não há muros. Roma defendeu-se com a salvaguarda dos muros, mas nós, esta cidade, quem fez muros para se defender? Eles não precisavam de se defender. E naquele momento o Cavaleiro Vermelho, com a sua espada, avançou perante a população e puxou a espada atrás. A espada dirigia-se ao pescoço de um dos cidadãos. E naquele momento, quando a espada ia quase acertar, um clarão enorme. Um clarão. Era aquela figura azul, de cabelo comprido, loiro, fria e de ar, boca sorridente. E ela, com o seu dedo, fez aquilo que tinha feito a Aníbal. E naquele momento a espada caiu no chão e o Cavaleiro Vermelho, de olhos vermelhos, começou a chorar também. E as lágrimas apagavam a tinta vermelha da sua cara, fazendo aqui pequenas ruas de pele. O resto do exército parou, todo mundo a olhar. Não se atreveram a avançar sem a ordem do chefe. Aníbal, a única coisa que foi capaz de dizer foi: Senhor Cavaleiro, que bonitas são as suas ruas de pele ao longo da sua cara de lágrimas. Aníbal tinha conseguido encontrar a beleza mesmo no caos. E naquele momento toda a população se aproximou do Cavaleiro Vermelho e depois de um grande abraço coletivo, já ninguém era ninguém, já todos eram parte daquela sociedade e dirigiram-se todos para o edifício grande, onde cantaram a noite toda. E assim Aníbal tornou-se um homem da cidade de Siná. Yay! Muito bem, muito obrigado. Foi a história improvisada de hoje, inspirada pelo grande mestre Omar Galvão. E pronto, espero que tenham apreciado. Muito obrigado pelos vossos contributos. Tentei utilizar tudo o que ia aparecendo. E pronto, e não percam, esta semana vamos ter uma cena de improviso nos nossos episódios soltos e vamos ter uma sequência de episódios que vão estar a analisar tecnicamente tudo o que aconteceu nessa mesma cena. Portanto, Conexões Improváveis, eu sou o Pedro dos Improváveis e despeço-me aqui. Adieu, Rio Festival.